E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o professor Celso Ramos. Esse é o seu curso de Biologia Fácil. Nós vamos agora começar da forma mais simples possível, tá? Eu vou tentar trazer aqui para vocês a biologia de uma forma que ela seja compreensível, né? Os conteúdos. Hoje, nessa primeira aula do nosso curso, da nossa primeira unidade, nós vamos falar um pouco sobre características dos seres vivos, entendendo os princípios fundamentais da vida. Primeiramente, nós precisamos entender que a biologia é a ciência que estuda a vida. Eu preciso compreender algumas informações importantes, né, informações gerais a respeito dos seres vivos. A primeira coisa que eu trago para vocês, a primeira informação que nós precisamos aqui deixar bem claro é com relação à composição química dos seres vivos. De que são feitos esses seres vivos, né? O que forma um indivíduo, um ser vivo? E nós aprendemos que a matéria ela é feita de partículas, as menores partículas existentes são os átomos, tá certo? Esses átomos formam, né, são elementos químicos. Nós sabemos que existe a tabela periódica, cada elemento químico é representado por um símbolo, tá certo? E uma coisa importante é entendermos que cada elemento químico tem características próprias, propriedades químicas exclusivas. Agora, quais são esses elementos? Será que todos os elementos químicos da tabela periódica fazem parte da composição dos seres vivos? Lógico que não, pessoal. Eu trouxe aqui para vocês o que nós podemos chamar de acrônimo. Acrônimo é uma palavra que serve para que eu possa lembrar várias informações. Por exemplo, esse acrônimo que nós temos aqui, ó, CHOMPS. Ou seja, cada letrinha aqui é para que eu possa lembrar quais são os elementos químicos, os principais elementos químicos que constituem a matéria, as substâncias orgânicas, por exemplo. Nós temos aqui o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos químicos, né, esses átomos, eles se juntam para formar moléculas. Essas moléculas podem ser substâncias, né, podem ser moléculas inorgânicas e podem ser moléculas orgânicas. Bem, aí você me pergunta, o que seriam essas moléculas inorgânicas? Inorgânica é água e os sais minerais, pessoal. Esses sais minerais também nós podemos chamá-los de íons, né? O que são íons? São átomos ou moléculas que ganharam, que perderam elétrons, né? E, portanto, eles adquirem uma carga elétrica que pode ser positivo ou negativo, tá certo? Exemplo, nós temos aqui o caso do cálcio, que forma, por exemplo, os ossos e os dentes. Nós temos o sódio, o ferro, o magnésio, o potássio. Cada elemento químico desse, cada sal mineral desse, ele vai fazer parte do organismo vivo, dos seres vivos de uma forma geral, tá certo? Por exemplo, além do cálcio que eu mencionei aqui para vocês, nós temos aqui o ferro. O ferro é muito importante para que as nossas células sanguíneas consigam ter a capacidade de transportar oxigênio, gás carbônico na corrente sanguínea. Nós temos aqui o magnésio, um constituinte, por exemplo, do pigmentozinho verde que dá cor aos vegetais, tá? Potássio, muito importante aí para que as células nervosas consigam produzir os impulsos nervosos. Então, nós temos aqui a água e os sais minerais como substâncias inorgânicas. Essas substâncias inorgânicas, elas são substâncias simples, moléculas pequenas, tá? São micromoléculas. E, além das substâncias inorgânicas, eu posso citar, por exemplo, as substâncias orgânicas. E o que seriam substâncias orgânicas, né, pessoal? Nós temos o exemplo aqui dos carboidratos. Para quem não sabe, carboidratos são as massas em geral, os açúcares, que são moléculas ou substâncias que fornecem energia rápida, tá certo? Nós temos aqui também o lipídio, que também armazena energia, só que não tem uma disponibilidade de energia tão rápida quanto, por exemplo, acontece com os carboidratos. Nós vamos ter uma aula específica para falar sobre cada uma dessas moléculas orgânicas. Os carboidratos, que são os açúcares e as massas,
os lipídios, que são os óleos, as ceras e as gorduras. Nós temos aqui as proteínas, a exemplo das carnes em geral, nós encontramos proteínas em vegetais folhosos, as vitaminas, que não fornecem energia, mas elas são muito importantes para que o organismo consiga funcionar corretamente. E aqui nós temos o exemplo dos ácidos nucleicos, é o caso do DNA, o nosso material genético, que armazena as nossas informações genéticas. Além do DNA, nós temos aqui também o RNA, que é muito importante também para que o material genético possa expressar as características genéticas. E outra característica importantíssima aqui dos seres vivos é que os seres vivos são formados por células, ou seja, seres vivos são celulares, ou seja, são formados por células. Nós podemos citar, por exemplo, aqui, dois tipos básicos de células, tá? Nós temos aqui a célula eucarionte e a célula procarionte. A célula procarionte é uma célula mais simples, porque ela não tem tanta complexidade como acontece aqui na célula eucarionte, tá? Então, por exemplo, célula procarionte é o que acontece, por exemplo, no caso das bactérias, das cianobactérias, que são organismos unicelulares. Anote aí esse conceito importante. Uni significa unicelular, ou seja, formado por uma única célula. Todo indivíduo que tem uma única célula na sua composição é um indivíduo unicelular. Então nós sabemos que quem é unicelular, a própria célula já é o organismo vivo. Na célula procarionte, nós vamos perceber que dentro da célula, esse meio interno da célula, nós chamamos de meio intracelular. Meio intra significa meio interno, meio de dentro da célula. Então, no meio interno ou meio intracelular da célula procarionte, não existe compartimentos, não vai existir subdivisórias. Como assim, compartimentos? Olha aqui para a célula eucarionte. Na célula eucarionte, nós vamos perceber que tem aqui, compartimentos, espaços delimitados por membranas, e esses espaços aí, cada um deles exerce uma função dentro da célula. E na célula procarionte, existe isso? Não. As funções que são desempenhadas dentro da célula procarionte, elas acontecem todas aqui no citoplasma, não vai existir uma organela específica para exercer cada uma dessas funções. A única organela, que não é uma organela membranosa, que vai existir na célula procarionte, chama-se ribossomo. Qual é a função do ribossomo? A função do ribossomo é produzir proteínas. E muitas vezes, em biologia, nós não utilizamos essa palavrinha produzir. Muitas vezes vocês vão ver nas questões de vestibulares, nos livros, a palavra sintetizar. Então, anote no seu caderno. Produzir é sinônimo de sintetizar. Então, o ribossomo é a organela que tem a função de produzir ou sintetizar proteínas. Todo ser vivo, toda célula precisa produzir proteínas. Por quê? Boa parte da composição química dos seres vivos é formada por proteínas. É a principal função metabólica da célula. E aí, galera, uma coisa importante é o seguinte: existem na natureza componentes que adquirem características de seres vivos em determinados momentos que não são formados por células. Esses indivíduos são conhecidos como vírus. Os vírus, além de não ter célula, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso se deve ao fato de que eles não têm um metabolismo próprio. As reações químicas que eles precisam desenvolver para se reproduzir, não existe condições nenhuma para que os vírus consigam promover essas reações químicas, e por isso eles precisam parasitar uma célula para usar toda a maquinaria celular em prol do desenvolvimento deste vírus para que ele consiga se reproduzir. Então, fora da célula, o vírus perde qualquer característica de ser vivo.
tá? Então vamos lá. Outra característica importante, já que eu falei de metabolismo, você me pergunta, o que é metabolismo, professor? Metabolismo significa toda e qualquer reação química que ocorre nos seres vivos. Existem dois tipos de metabolismo. Existem reações químicas em que uma molécula grande ela é quebrada em moléculas menores. Então, como ocorreu uma quebra, nós chamamos esse tipo de reação metabólica de catabolismo. Catabolismo são reações de quebra de moléculas. Agora, existe outro tipo de metabolismo que são reações químicas em que eu tenho moléculas pequenas aqui, ó, elas são reunidas numa molécula só. Então, como eu produzi uma nova molécula, eu digo que ocorreu uma síntese, ou seja, uma produção de uma nova molécula. Então, isso aqui é chamado de anabolismo, ou seja, reação de produção de substâncias químicas é anabolismo. Reação de quebra ou degradação de moléculas, nós chamamos de catabolismo. Em reações em que ocorre quebra de moléculas, nós vamos ter aqui, ó, liberação de energia. Essa energia ela estava onde? Essa energia aqui ela estava armazenada dentro dessa molécula. A partir do momento que eu quebrei as ligações químicas que uniam os átomos dessa molécula, a energia que estava armazenada nessas ligações químicas, ela foi liberada. Então, em reações de quebra de moléculas, ocorre liberação de energia. Nós dizemos que essa reação ela é exotérmica, ok? Exotérmica significa uma reação química que ocorre liberação de energia. Agora, por outro lado, no anabolismo, vai acontecer o inverso. Para que eu consiga juntar esses elementos aqui, esses átomos, eu preciso que energia seja absorvida para que essa energia fique armazenada nas ligações químicas que ocorrem nos átomos que formam essa molécula aqui, ó. Então, nesse caso ocorreu uma absorção, uma reação química. Para ela acontecer, se ela precisar absorver energia, nós dizemos que essa reação química ela é chamada de reação endotérmica. Uma outra característica importante aqui é a homeostasia. Olha o que está escrito aqui. Propriedade dos organismos de permanecer em equilíbrio, mesmo quando ocorrem mudanças radicais no meio externo. Vamos dar um exemplo aqui bem simples para vocês? Vamos lá. Imagine que você tem aqui um estímulo. Esse estímulo ele vai ser captado por um sensor no ser vivo. Este sensor vai gerar uma informação que é mandada para um órgão de controle. E esse órgão de controle ele vai gerar um novo estímulo por meio de um efetor. E esse estímulo ele vai ser enviado para corrigir algum problema que venha surgir no organismo. Professor, vamos deixar isso mais claro? Vamos lá, olha só. Imagina que a temperatura do seu corpo, normalmente, ela deve ser 37 graus, ok? Então, imagina que você seja exposto a uma situação de calor extremo. Numa situação de calor extremo, o seu corpo vai para uma temperatura acima de 37 graus, beleza? Quando o seu organismo é exposto a uma temperatura acima de 37 graus, no teu organismo vai existir lá, ó, células específicas ou órgãos específicos que servem como sensores, tá? Esses sensores eles detectam que o corpo está numa temperatura acima do normal. Então, olha só, sensores como células nervosas com terminações na pele e no cérebro detectam essa temperatura acima do normal, manda essa informação para o cérebro. O cérebro ele é um órgão de controle, tá, pessoal? Então, o cérebro percebe essa mudança ambiental da temperatura. Então, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um novo estímulo. Ele vai enviar uma resposta. E essa resposta é enviada para glândulas sudoríparas do corpo. Glândulas espalhadas por toda a pele. Essas glândulas liberam o suor. E nós sabemos que no suor tem o quê? Tem água. Nós sabemos que a água ela tem uma alta capacidade térmica. Ela consegue absorver calor. Ao absorver calor do corpo,
a água resfria o corpo, mantendo a temperatura ainda em 37 graus. Ou seja, quando você está em calor extremo, o corpo produz a transpiração para poder regular a temperatura. Agora, se você está, por exemplo, numa situação de frio extremo, o cérebro também vai perceber essa variação de temperatura, vai interpretar essa situação, vai interpretar esse novo estímulo do ambiente, vai gerar uma nova resposta, e essa resposta é enviada para que o indivíduo, por exemplo, comece a tremer, movimentar-se por meio da tremedeira. Essa tremedeira, para que serve? Para que o organismo possa gerar calor, ou seja, novamente o organismo produzindo um estímulo inverso ao estímulo inicial. Se o corpo é submetido ao calor, o organismo vai reagir de uma forma a tentar diminuir esse calor. Agora, se o corpo é exposto a uma situação de baixa temperatura, o organismo vai gerar uma resposta para que a temperatura corporal aumente. Isso nós chamamos de mecanismo de feedback negativo. O feedback negativo é uma resposta do organismo contrária ao estímulo inicial a que o corpo está sendo submetido. Isso se chama homeostasia. Outra informação muito importante, outra característica essencial que vai existir nos seres vivos é a reação e movimento. Todos os seres vivos precisam movimentar-se e reagir a estímulos. Por quê? Quando o indivíduo ele reage a um estímulo, ele vai se movimentar. Outra característica essencial dos seres vivos é o crescimento. Todo ser vivo tem a capacidade de crescimento. Agora, esse crescimento ele vai mudar de espécie para espécie. Nos indivíduos unicelulares, o crescimento vai acontecer pelo aumento do tamanho da célula. A célula, primeiro, ela teve que ter um crescimento, ela cresceu, porque ela está aumentando o seu material genético, e depois ela promove a multiplicação celular. Então, nos organismos unicelulares, o crescimento vai se dar também para que a célula tenha a capacidade de promover a divisão celular. Nos indivíduos multicelulares, como por exemplo nós que somos animais, seres humanos são animais racionais, as plantas aqui também, para que esse vegetal cresça, teve que ocorrer um aumento no número de células, tá? Então, o crescimento nos organismos multicelulares se dá pelo aumento no número de células. Agora, nos indivíduos multicelulares, nós vamos ter a reprodução, que pode ser reprodução sexuada e reprodução assexuada. No exemplo que nós estamos observando aqui, no caso das bactérias, aqui nós temos a reprodução assexuada. A bactéria ela faz aí uma multiplicação do seu material genético, ela duplica o material genético dela, depois ela duplica o citoplasma, produzindo duas novas células. Duas células formam uma célula forma duas forma quatro e assim sucessivamente. Essa primeira aqui, que eu já mostrei para vocês também nos slides anteriores, são reproduções assexuadas. Na reprodução assexuada pode acontecer também nos organismos multicelulares, como é o exemplo dos animais aqui, e das plantas. Então, eu tenho um resuminho aqui que eu já coloquei na apostila de vocês, basta vocês dar uma revisada. Seres que se reproduzem de forma assexuada são idênticos entre si, não precisa ter parceiro sexual, não vai ter produção de células reprodutivas como os gametas. Para quem não sabe o que é gameta, é o exemplo do espermatozoide e do óvulo, que nós produzimos para que nós possamos promover a reprodução, tá, pessoal? Vamos lá, reprodução sexuada, o que seria? É uma reprodução que eu preciso de dois genitores. Esses indivíduos, eles produzem gametas, esses gametas eles vão promover a fecundação, e essa fecundação, ela vai promover uma troca de material genético que vai gerar uma maior variabilidade genética, porque a troca de material genético vai gerar novas combinações de genes. Essas novas combinações de genes
geram novas características nos indivíduos. Isso aumenta a variabilidade genética. Isso é importante porque quanto maior a variabilidade genética, isso vai propiciar uma maior capacidade da espécie de sobreviver frente a mudanças ambientais. Vou dar um exemplo aqui para vocês, para ficar mais claro por que a variabilidade genética ela promove a sobrevivência das espécies. Vamos lá. Imagina a nossa espécie humana. Se todos nós, seres humanos, fôssemos iguais geneticamente falando, na época da pandemia do novo coronavírus, ou todos nós morreríamos, ou todos nós sobreviveríamos tranquilamente ao novo coronavírus. Todos nós seríamos iguais geneticamente falando, então se um indivíduo fosse sensível ao novo coronavírus, então todos os outros seres humanos também seriam sensíveis, então todos iriam morrer, consequentemente a espécie humana entraria em extinção. E isso não aconteceu. Por quê? Porque a nossa espécie ocorreu pessoas sensíveis ao novo coronavírus, que infelizmente muitas delas morreram, e também existiam pessoas resistentes. Isso se dá ao fato de que existe uma grande variabilidade de características na população humana. E isso foi muito propício para que a espécie humana pudesse ainda continuar existindo no planeta. Agora tem uma desvantagem. A reprodução sexuada é um processo bem mais lento, porque tem mais gasto de energia, tá? Mas gera uma maior sobrevivência dos seres vivos. Outra característica dos seres vivos é a hereditariedade, que é a capacidade que nós temos de poder transmitir ao longo das gerações as nossas características genéticas. Isso se dá graças ao DNA, ou seja, o DNA é uma característica que vai existir em todos os seres vivos. Para os evolucionistas, eles acreditam que o DNA nos une, ou seja, o fato de que todos nós possuímos DNA como material genético nos une, e isso seria uma evidência de que todos nós seríamos descendentes de um mesmo ancestral. Outra coisa importante aqui dos seres vivos é com relação à variabilidade genética que eu comentei agora há pouco. Vocês viram lá que o que ajudou a espécie humana a continuar existindo no planeta é a variabilidade genética, tá certo? E essa variabilidade genética ela existe dentro da mesma espécie, mas também é o que provocou, por exemplo, a existência de tantas formas de vida no nosso planeta. Então isso é importante porque enquanto que algumas espécies podem não sobreviver a algumas situações extremas do ambiente, vai sempre existir alguma espécie de ser vivo que vai ter capacidade de sobrevivência no ambiente. E esse indivíduo que tem capacidade de sobrevivência no ambiente são indivíduos que são adaptados, ou seja, que têm características próprias que dão um maior sucesso para esse indivíduo para que ele consiga viver no ambiente. Essa adaptabilidade ela ajuda para que o indivíduo consiga sobreviver principalmente ao mecanismo da seleção natural. A seleção natural ela foi idealizada principalmente por Charles Darwin. Essa luta pela sobrevivência, conforme Charles Darwin, ela vai gerar uma seleção dos indivíduos mais adaptados para viver no ambiente, tá? Então o ambiente ele promove uma seleção dos indivíduos mais adaptados. Por exemplo, aqui eu coloquei uma analogia. Essas bolas, esses círculos com tamanhos diferentes representam seres vivos. Os tamanhos diferentes representam a variabilidade que existe nesses seres vivos. Eu tenho aqui seres vivos com vários tamanhos, né, com várias características. Agora, só consegue passar pelo funil aqueles indivíduos que têm um tamanho específico. Isso mostra que ocorreu aqui uma seleção. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre características dos seres vivos. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, eu vou estar respondendo algumas questões, mostrando para vocês como esse assunto pode cair no Enem e no seu vestibular. Tá certo, pessoal? Vejo você na próxima. Tchau, tchau!